Olá, muito boa tarde. Na janela ou nos corredores do hospital, o Papa Francisco não deixou a sua forma de ser e de estar, de criar proximidade e promover encontros com quem ia encontrando. O enterramento programado não deixou de ser inédito na história deste pontificado e é o ponto de partida para a análise aos acontecimentos da semana que hoje lhe propomos, com o vaticanista da Agência Eclésia, Otávio Carmo. Começamos precisamente por lhe mostrar os acontecimentos da semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mais de 15 anos depois, um Papa voltou à janela do Hospital Gemelli para presidir a recitação do Ângelus. Francisco mostrou-se sorridente na primeira aparição pública depois da operação de 4 de julho e quis sublinhar a importância dos serviços de saúde. In questi giorni di ricovero in ospedale ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri paesi. Un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso, bisogna mantenerlo. O Papa quis encontrar-se com pacientes da vizinha enfermaria de Oncologia Pediátrica e as suas famílias que lhe tinham enviado um postal a desejar as melhoras. Francisco mostrou-se atento ao sofrimento dos outros, como sempre, e em troca recebeu mensagens de todo o mundo e alguns presentes especiais, como flores de pessoas em situação de sem-abrigo acolhidas no Vaticano. Entre as muitas mensagens, não faltou o abraço do Santuário de Fátima. Um pensamento particular vai daqui até o Hospital Gemelli, em Roma, para o Santo Padre, onde ele se encontra a recuperar da intervenção cirúrgica que foi submetido. Daqui enviamos um voto ao Santo Padre de uma rápida convalescença. Após a alta desta quarta-feira, o Papa vai recuperar no Vaticano num mês de julho que, como é habitual, não tem compromissos públicos. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Seguimos desde já para a análise a estes acontecimentos com Otávio Carmo, chefe de redação da Agência Eclésia. Otávio, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia. Por muito que se diga que foi um treinamento programado, e claro que sim, que estava programado, não deixou de provocar alguma surpresa, nomeadamente mediática, mas também na comunidade católica. Sim, também pelo estilo do Papa, ou seja, eu poderia ter dito no Ângelus, rezem por mim logo à tarde, tenho uma operação marcada, só que ele sabia que se dissesse isso logo à tarde, o Hospital Gemelli ia ser transformado num, assim, vou pela expressão, mas é mesmo assim, num circo mediático e não só. Portanto, teve essa opção de ser o mais discreto possível, que tem um perfil, né, de personalidade, de não querer atrair sobre si as atenções, mas também tem outro de lado, que é nós que não sabemos as informações ficamos um bocadinho angustiados. E o momento assim mais complicado, até em termos jornalísticos, foi o domingo à noite, porque parece que a operação se prolongou mais do que seria expectável, e até chegar àquele primeiro comunicado a dizer que tinha corrido tudo bem e podemos ir todos dormir descansados, foi assim um momento um bocadinho mais tenso. Mas a partir daí, de facto, as coisas correram como estavam previstas. E eu acho que aquilo que foi sublinhado no início do programa é muito importante. Não é por estar internado que o Papa deixou de ser quem sempre foi, não é? Ele, de facto, pela maneira de ser, ele continuou a manter o seu estilo. E isso, de facto, é o que sobressai deste episódio no pontificado do Papa Francisco, pelas imagens que nos chegaram dos corredores do hospital e dos contactos que ele foi tendo. Até se quiseres, o que me parece mais importante é dizer, será que isto vai mudar de alguma forma o Papa? Porque tem 84 anos, teve uma intervenção cirúrgica. Os primeiros sinais claramente
mostram que não, que vai continuar a ser quem sempre foi. Ele já vive com limitações próprias da sua idade, da saúde, de alguns problemas que tem, são conhecidos. O mais famoso, provavelmente, antes deste episódio, era a questão da ciática, e tem-se adaptado sempre. E estes gestos de ir visitar as crianças que estão internadas, de no primeiro discurso que faz, querer sublinhar não tanto a sua pessoa, mas a importância dos serviços de saúde e dos serviços de saúde que são acessíveis a todos, que foi aquilo que estivemos a ver na sua intervenção, parece-me bastante importante. Ou seja, o foco não se perdeu neste momento. É um momento que, enfim, por mais que queiramos, é sempre um momento delicado, é uma intervenção cirúrgica, com anestesia geral. Qualquer pessoa que esteja a ouvir e que perceba minimamente o assunto sabe que há sempre riscos. A idade do Papa também, não é? Felizmente correu tudo bem, mas ele mostrou que estava para lá dessa preocupação, não é? A preocupação esteve sempre com os outros doentes, com as outras pessoas que estão nesta situação, com quem ainda está pior. Uma imagem muito marcante com as crianças que estavam ao lado, não é? no serviço de oncologia pediátrica. Isso é muito marcante. Fez questão de que algumas delas o tivessem acompanhado à varanda, foi visitá-las, elas mandaram desenhos ao Papa. Houve aqui uma espécie de um diálogo, enfim, com as limitações próprias até do momento de pandemia que vivemos, mas também da delicadeza da situação de saúde das crianças. Mas aqui momentos de intercâmbio muito interessantes, ou seja, o Papa não deixou de ser, se quisermos do ponto de vista católico, não deixou de ser um pastor por estar internado. Esse é um gesto, eu acho que é uma atitude muito, muito simbólica. Na informação que publicaste na agência Eclésia, notaste esse voltar do Papa à varanda do Hospital Gemelli para... E a ser internado desde logo, não é? Mas foi um Papa diferente. Podemos compará-lo ao Papa São... Obviamente que... Claro que a fragilidade também era muito diferente, não é? Depende, ou seja, é verdade que a primeira vez que São João Paulo II é internado é na sequência de um atentado, é uma situação gravíssima. Bom. E a última imagem que nós temos dele na janela do Gemelli também é uma imagem de enorme fragilidade, já quase sem conseguir articular palavras. Mas o São João Paulo II tinha uma coisa excepcional, que era um sentido de humor. A certa altura ele dizia que o Gemelli, o hospital universitário, era uma espécie de Vaticano III, ou seja, ele costumava estar normalmente no Palácio Apostólico, depois passava o grande tempo também em Castel Gandolfo, que é uma casa da Santa Sé, onde os papas habitualmente faziam um período de descanso. O Papa Francisco tem outro perfil e prefere ficar no seu quarto só sem fazer mais nada. E o Gemelli, de facto, teve tanto tempo, São João Paulo II, internado, que acabou por ser outro espaço do Vaticano. E esse espaço também fala por si, ou seja, fala da humanidade, fala da fragilidade. Eu acho que isso tudo é muito importante, e assumir isso sem esconder. Aqui, houve uma coisa que foi comparada, que é o tipo de comunicação que era feita. Bem, lembrando que o Navarro Valls, que era o porta-voz, era médico, logo o tipo de comunicação seria imediatamente diferente. O Mateo, que é nosso amigo, o Mateo Bruni, que é o atual porta-voz do Vaticano, é jornalista, portanto tem muito mais contido, muita informação, mas isso também corresponde, acho eu, ao que o Papa Francisco pretendia. Desde logo quando foi comunicado o tipo de cirurgia que ia ser feita... Informação muito contida e ainda apenas o essencial, para não se distrair com acessórios, porque efetivamente o Papa está internado, felizmente já teve alta, vai voltar à sua missão, e eu penso que ele quer que as pessoas estejam concentradas em tudo o resto, nas suas mensagens, nos gestos que ele teve, mesmo nesta situação. E regressamos ainda àquilo que o Papa disse no Ângelus do último domingo, precisamente, e como há pouco já referias, mas foi essa atenção ao outro, o discurso social para valorizar o Sistema Nacional de Saúde, que é uma sintonia clara com a linha do seu pontificado. Sim, e também isso foi improvisado, uma parte em que ele chama a atenção às instituições católicas de saúde, que não podem ter apenas como fim o lucro. Isto é complicadíssimo, obviamente, porque quem gere sabe que precisa do dinheiro, sabe que precisa de gerar receitas para poder pagar as despesas, mas há aqui uma questão de atitude de fundo, que é aquilo que o Papa diz, quer dizer, tem de haver pelo menos um espaço para que este serviço seja gratuito, senão a toda a gente... E isto tem de estar na mente de todos os que têm compromissos na área da saúde e que são de instituições católicas. Tal como eu digo, nós conhecemos várias, sabemos que têm dificuldades financeiras, que não são, pelo menos em Portugal, não são propriamente máquinas de fazer dinheiro, como acontece noutros países, mas há outros países em que eles são máquinas de fazer dinheiro. Este recado do Papa foi muito forte, não só para uma certa tendência de pensamento político, que até se identifica com a Igreja Católica noutras questões,
que diz que o Estado não deve interferir nestas matérias e que deve deixar a iniciativa ao privado, e o Papa dizer, vejam como é, e a pandemia ensinou-nos muito isso, vejam como é importante que qualquer pessoa tenha acesso ao cuidado de saúde, independentemente dos seus rendimentos. E essa mensagem ter sido dita ali naquele contexto parece muito forte, porque era um palco privilegiado para falar de saúde. Sem dúvida, e com o mundo inteiro voltado para ver como é que estaria o Papa. Sem dúvida, sem dúvida. Há pouco já o foste referindo, mas como é que podemos esperar agora a continuidade deste pontificado? Há uma coisa muito imediata, que é, as pessoas, também isso foi dito na peça, por norma o mês de julho do Papa é um mês de férias. Ele passa-o em Santa Marta, onde reside, mas não tem compromissos. Logo isso vai ajudar bastante. Agosto também se prevê que os compromissos sejam a audiência geral e o Ângelos, portanto, eu penso que nos próximos tempos, até setembro veremos, quando tiver a viagem à Eslováquia e a passagem já está marcada, não é? Já está marcada. Isso também foi algo que me deixou minimamente descansado no domingo, ou seja, o Papa sabia que ia ser operado, mas nesse mesmo domingo, nesse dia 4 de julho, quis anunciar que ia em setembro à Eslováquia e que ia encerrar o Congresso Eucarístico Internacional na Hungria. Portanto, partia-se do princípio que não seria assim algo tão complexo quanto. Mas eu acho que vamos ter já em setembro, com esta primeira viagem internacional depois da operação, um bom barómetro do que vai ser. A intenção do Papa é continuar, isso aí parece-me. Há muitos compromissos internos e de viagens no exterior. Ainda agora, com vários responsáveis cristãos do Reino Unido, assumiu a intenção de novo de ir ao Sudão do Sul assim que for possível. É um país que tem uma guerra civil de muitos anos, é a mais jovem nação do mundo, mas tem muitos problemas por resolver, e o Papa quer lá ir dar um sinal de esperança e de paz. E essa é uma viagem que eu acredito que em 2022 se possa concretizar, e também acredito que vai ser uma das grandes viagens do pontificado. Portanto, o Papa continua apontado ao futuro. Ele tem metas a cumprir, né? E também vais lembrando. Como nós, 2023, com a Jornada Mundial da Juventude, esperemos que venha cá. O grande sino de 2023, que é um processo que começa já agora em outubro. Portanto, há muito que fazer, e ele tem essa consciência, não me parece que tenha qualquer vontade neste Tudo momento. a prever que, de facto, haja aqui uma continuidade. Sim, sem dúvida. Enfim, foi um episódio que está tratado. Sim, está, e até do ponto de vista de ser programado, até coincide com esta lógica do mês de julho ser um mês de paragem, em que ele diz, bom, já que vou ter férias e que tenho que tratar mesmo disto, porque ele mudou de médico pessoal em fevereiro, isso foi tratado nessa altura, e portanto esperou-se de fevereiro até julho para fazer a intervenção no período em que o Papa habitualmente descansa. Teve um descanso um bocadinho diferente este ano, mas vamos esperar que, lá está, olhando para o futuro, tenha sido um bom investimento que lhe vai permitir certamente melhorar pelo menos em termos físicos, melhorar, porque se tinha visto até na viagem ao Iraque que o cansaço e algum mal-estar já se fazia sentir. Otávio Carmo, obrigado por esta análise. Obrigado. Aqui aos acontecimentos da Semana do Papa Francisco, e esperemos de facto que a saúde física saia daqui reforçada para este pontificado. Tempo ainda para outras notícias que marcam a atualidade. Dom António Augusto ordenou os primeiros padres como Bispo de Vila Real. A Diocese recebeu ainda 3 novos diáconos. Há 4 anos que não eram ordenados padres na Diocese de Vila Real. Desta vez, o Marcelo Rodrigues e o Luís Figueiredo apresentavam-se diante do Bispo da Diocese para confirmarem a sua vocação e entregarem a vida ao serviço pastoral desta região transmontana. Reconhecem ser sinal de esperança em tempos difíceis. Em tempos de pandemia, não é? Em tempos difíceis que vivemos, o termos ordenações é sempre um sinal de esperança, não é? É um sinal de que, apesar das dificuldades e dos problemas, não é? É possível existir um sinal de esperança e de luz. Não é tudo trevas, não é tudo escuridão. Neste céu escuro há uma luz, há uma estrela. Estrelas que tanto eu como o outro futuro presbítero, queremos ser para estas pessoas, para esta diocese, para as comunidades que vamos servir. Um gesto que concretiza uma escolha pessoal e anos de preparação. É uma data muito marcante para mim, para a minha família, para a comunidade onde cresci, mas acima de tudo também para a Diocese. É sempre um florescimento e uma renovação, haver padres novos, novos diáconos que dão também esperança ao futuro da Igreja Diocesana, e acima de tudo é sempre
um dia alcançado para começar também uma nova etapa. A alegria e o sentimento de que o trabalho da formação dos sacerdotes gera frutos era partilhado pelo vice-reitor do seminário. Eu hoje sinto um bocadinho aquilo que sentem as famílias também nesta altura do ano, no fim do ano académico, quando os filhos terminam a sua formatura na universidade, que é o coroar de anos de investimento, de sacrifícios, de trabalho na educação desses filhos. Portanto, eu penso em todos aqueles que colaboraram na educação destes jovens, a começar pelas famílias, também é dia deles, pelas comunidades paroquiais e, obviamente, o seminário. Esta família do seminário, a família diocesana, que investiu humanamente, espiritualmente e também economicamente nestes jovens. E, portanto, hoje é dia de festa para todos os benfeitores também do nosso seminário, para todos os que rezam pelas vocações, para as famílias, para as comunidades paroquiais e para o seminário e para toda a diocese e para o presbitério, que fica mais rico e rejuvenescido, com 2 jovens padres que vão, de facto, dar vida nova e trazer sangue novo ao nosso presbiterado. Estes foram os primeiros padres ordenados por Dom António Augusto, um acontecimento que sublinha também o centenário da diocese. Estes 2 padres e 3 diáconos que vão ser agora ordenados são certamente o fruto bonito destes últimos anos de trabalho da diocese e, portanto, das comunidades, das famílias, também do trabalho dos padres e do seminário, sobretudo, não é? E, portanto, é um fruto que, de certo modo, é um bom augúrio para a celebração do centenário e, portanto, embora estes padres sejam ainda tenham muito esta marca da pandemia, portanto, são ordenados com estas restrições todas, neste clima, sim, um bocadinho limitado. No entanto, é a mesma alegria, o mesmo entusiasmo da diocese e para eles, certamente, é também um desafio grande e um sinal bonito serem ordenados neste contexto marcado pelo centenário. Aprofundar as raízes é o tema que marca este centenário e ele traduz também a forma como o trabalho pastoral gera frutos nestes 2 novos padres. A Diocese vai fazendo a sua história, portanto, e ao longo destes anos todos já foram ordenados muitos presbíteros e muitos diáconos, mais do que agora, mas de qualquer maneira, nestes tempos que estamos a viver, é sempre um motivo de alegria termos estas ordenações e que são os frutos também, portanto, do trabalho que se vai realizando, da semente que se vai lançando e tenho a assinalar também que estes 2 novos presbíteros que vão ser ordenados, o Padre Luís e o Padre Marcelo, são os primeiros presbíteros ordenados pelo nosso Bispo Dom António Augusto. Agora ordenados, os novos sacerdotes estão à disposição do Bispo para onde este os enviar. Para onde o Senhor Bispo entender, para onde eu for preciso, para onde a Diocese precisar de mim. Ainda não sei concretamente em que local e em que circunstâncias será concretizada a minha missão, mas seja qual for, estou preparado para assumi-la. 2 sacerdotes, 3 diáconos, sinais evidentes de uma igreja viva e que dão ainda mais relevo ao centenário que a Diocese de Vila Real celebra. O Bispo de Vila Real diz que os 100 anos da Diocese têm sido uma experiência de partilha e caminho comum. O dia era festivo para a Diocese de Vila Real. A ordenação de novos padres dava ainda mais realce à comemoração do centenário que se aproxima. O ano propriamente do centenário será iniciado a 8 de dezembro deste ano, mas de qualquer maneira já houve algumas realizações, portanto, que se fizeram a respeito do aprofundar as raízes, indo, portanto, ao encontro daquilo que a Diocese é e do que tem sido, portanto, ao longo destes quase 100 anos. Aprofundar as raízes é o tema do ano pastoral em curso, um tema que é também convite a olhar a identidade e a história da Igreja em Vila Real. Este aprofundar as raízes e inserido no triênio de comemoração dos 100 anos da Diocese
teve muito a ver com nós termos um olhar voltado para o passado, não esquecermos o nosso passado. E isto é importante também para estes frutos, para estes jovens padres, não esquecer as raízes humanas, cristãs das nossas terras, as tradições, porque de facto nós temos uma história. Somos frutos de uma história e continuadores e inovadores de uma história que é uma história de salvação que Deus vai fazendo com a humanidade. Portanto, nós nunca podemos esquecer os nossos antepassados, as tradições, o ambiente que nos formou, de onde vimos, e, portanto, se esquecermos isso, também não sabemos quem somos. Para o Bispo da Diocese, o essencial é a experiência de comunhão e caminho conjunto que, na Igreja, se chama sinodalidade. Tem sido uma boa oportunidade de revisitar alguns personagens, algumas histórias, fazer uma releitura de algumas dimensões da pastoral e, portanto, a redescoberta desta vida rica de 100 anos tem sido feita com o contributo de muitas pessoas, digamos assim, mais entendidas possível nisso, e tem sido um tempo rico. E, ao mesmo tempo, este aspecto é importante, tem sido tudo feito numa lógica e num estilo sinodal. Portanto, a preparação, o pensar, o realizar de alguns eventos e o preparar este próximo ano de centenário tem sido já em si um exercício muito bonito de corresponsabilidade e de sinodalidade e de partilha. A 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, a Diocese de Vila Real inaugura as comemorações do seu primeiro centenário. A terminar o programa de hoje, fica o convite para acompanhar a nossa edição rádio, mais logo na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.